convidar a professora Claude Firmez, que é pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz e editora de Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Claude. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer enormemente essa oportunidade de poder estar aqui discutindo esse assunto que é tão caro para nós e tem sido realmente, está na ponta, né? E eu tenho aprendido muito nesses dias que a gente tem estado aqui. Eu queria, antes da gente falar, a ideia da gente estar aqui é um pouco contar a experiência das memórias com o nosso Fast Track, que tem um formato de preprint. Mas antes de contar essa história, eu queria um pouco contextualizar as razões pelas quais a gente tomou essa decisão. Então, talvez o primeiro fator é que nós temos ainda uma agenda de saúde ainda remanescente dos séculos anteriores ao nosso, né? Então, acho que a gente até no século XX, a gente tinha um lado muito forte para as doenças infecciosas. Muitas delas puderam ser controladas com vacinas, com várias medidas, com conhecimentos, com tratamentos. Muitos disso resultante, então, da produção de conhecimento que favoreceu e facilitou e melhorou esses quadros que a gente apresentava no início do século XX. Mas ainda temos uma agenda que está ainda premente e, além dessa agenda que ainda remanesce, né? Então, a gente ainda tem tuberculose, ainda tem malária, a gente tem as doenças reemergentes, né? Tem febre amarela, tem, a Zika, as outras flavivírus que estão aí e que se associam, então, com todos o imenso movimento migratório no mundo inteiro, né? Os problemas todos com a contaminação do ambiente, né? Os desastres naturais. Então, a gente, associado a uma agenda inacabada do século XX, a gente tem que lidar agora também com a agenda do século XXI, do novo milênio. E como é que isso aqui vai para frente? É isso aqui, né? Então, a pergunta é essa, quer dizer, quanto desse conhecimento, né, realmente permitiu que essas ideias que foram produzidas, que elas puderam realmente mudar esse quadro geral da saúde. O que se vê é que, em geral, existe um investimento bilionário em pesquisa, né, e que produz uma quantidade enorme de artigos, mas que isso, o que está se vendo hoje é que isso não casa com esse investimento, não casa com a produção que tem sido feita, né? E que, sem dúvida nenhuma, a partir dessa premissa de que o conhecimento é um bem público, e como bem público, né, e sendo produzido predominantemente por investimentos públicos, já que mais de 80% dos investimentos em pesquisa vêm de fundos públicos, óbvio que a ciência não pertence à academia, a ciência pertence à sociedade, né? Eu acho que isso, enfim, é uma premissa que é difícil de hoje de ser contestada. O fato é que, apesar de todos esses investimentos, a gente não tem muitas respostas e a gente tem o que eu chamo de economia do prestígio, que é esse círculo vicioso montado dentro de um modelo de ciência que está montado muito mais num aspecto quantitativo do que qualitativo. Nós tivemos aqui uma fala essa manhã, justamente, enfatizando esses aspectos, né, eu gostaria de dizer da desimportância do fator de impacto, mas não é isso. O fato é que o fator de impacto, infelizmente, ele tem sido o drive principal para a medida da ciência, e isso tem levado a fatores muito deletérios para a ciência, né? Essa cultura do publish or perish, né? Para a má conduta, a crise da reprodutibilidade da ciência, a questão dos rankings universitários, do business editorial, e aqui eu queria chamar a atenção que realmente isso
eu não sei como é que se traduz isso em inglês, mas é um negócio da China, né, o business editorial hoje, né? Você tem um profit de 35%, acima de 35%, é assim, realmente, comparado com uma Apple, que tem, na média, 10% a 12%, ou a BMW, que é 10%. Então, é um bom negócio, né? E isso, quer dizer, essas não resposta fez, então, com que talvez muitos dos investidores, já se chamou atenção aqui para isso, e os investidores, principalmente os maiores investidores, no caso o Wellcome, NIH, a União Europeia e a Bill e Melinda Gates, dissessem: vamos dar uma parada nisso, né? Porque a gente precisa realmente que esses dados apareçam de uma forma rápida, clara e transparente. E essas são razões pelas quais a importância de que se tenha uma ciência aberta, para que você possa ter integridade dessa ciência, que possa ser uma ciência reprodutível, né? Que os dados possam ser reusados, que possa ter qualidade, né? Que isso tenha um impacto econômico positivo, né? Então, as vantagens para se publicar um preprint, a gente já falou sobre isso, né? O baixo custo, a publicação super rápida, né? Mas, sem dúvida nenhuma, temos desafios a serem enfrentados, acho que particularmente aqui para nós, na América Latina, né? Questão de infraestrutura, desafios da propriedade intelectual, isso é um desafio para o mundo inteiro, né? A proteção de dados sensíveis ou de dados confidenciais. A mudança de cultura desse ecossistema que a gente vive, né? Além disso, tem um segundo fator, que o mundo mudou enormemente, né? Hoje de manhã também estávamos ouvindo que a gente ia na biblioteca, abria o Current Contents para ver o que tinha, as referências. Não é mais assim, né? O mundo é virtual, o mundo é em tempo real. Hoje, o que se vê tudo é em tempo real. Então, as velocidades da informação é completamente diferente. Estamos num outro mundo, numa outra dimensão. Então, eu digo que a gente tem que dar um Ctrl-Alt-Del, e você dá um reset, e você vai entrar em outra dimensão, que não é aquela dimensão que você está acostumado, né? Então, temos que nos adaptar a esse novo mundo. Do ponto de vista editorial, existe uma mudança de relação também muito importante, porque o editor não é mais aquela figura decisória, né? Eu decido se aquilo vai ou se não vai. E existe uma relação importante a ser feita com o autor, com o revisor, com o financiador, com o leitor, né? E essa mistura dentro desse novo mundo, faz com que a gente saia desse mundo fechado para um mundo aberto, dinâmico e interativo, né? E que transforme você numa pessoa online e visível, né? Nesse contexto todo, nós, na Memórias, que publicamos, enfim, nós estamos uma revista focada na biomedicina, a gente pertence à Fiocruz, e financiada, né? Então, portanto, com dinheiro público. Devo dizer que nós estamos totalmente abertos para submeter, abertos para publicar e abertos para ler. Não é tudo grátis. Claro que isso tem custo, mas é gratuito para a sociedade, né? Então, exatamente por isso, a nossa responsabilidade também, diante do episódio da Zika, e a gente foi signatário, então, desse documento, junto com muitas outras instituições, desse documento da necessidade, então, de se publicar muito rapidamente, né, sobretudo em situação de emergência, e a gente, em 2015, então, viveu a situação do Zika, e, por isso, adotamos também, junto com a Wellcome e a OMS, a ideia do Fast Track, onde que nada mais é do que você publicar um artigo, você submeter um artigo sobre um determinado assunto, no caso era a Zika, submete sobre aquele assunto, e a gente publica, enfim, faz uma avaliação, faz uma curadoria, enfim, uma avaliação hygienic, uma avaliação desse tipo, para saber se aquilo, enfim,
procede ou não procede, e publica online e deixa isso, enquanto isso, ao mesmo tempo, vai para um peer review. A diferença só é que nós não estamos publicando num grande repositório, estamos publicando no nosso website, né? Mas isso foi uma experiência absolutamente fantástica. Nós tivemos um certo receio, eu queria passar isso para os outros editores, porque a gente ficou um pouco receoso, será que as pessoas vão aceitar, não vão aceitar? Mas a gente teve uma aceitação muito boa, isso resultou enfim, eu acho que num dado muito positivo para nós. Foi uma experiência fantástica, realmente, das pessoas escreverem, das pessoas querendo submeter. Aqueles casos em que que não são aceitos, enfim, que passam pelo peer review e recebem uma crítica que não é, enfim, que achava que não devia publicar, a gente não chamou de rejected, a gente chamou de not published, e o que a gente fez foi simplesmente retirar o nome dos autores e o texto do site, mas o DOI está lá, e, enfim, com um aviso que, se as pessoas quisessem ainda assim ver o artigo, bastava entrar em contato com os autores, né? Não tivemos uma repercussão muito boa, ampliamos isso para esse fast track para febre amarela, para chikungunya, para ebola, porque foram surtos que foram aparecendo. Tivemos um número de submissões relativamente pequeno, mas, enfim, o assunto era um assunto muito focado também, né, mas com uma visibilidade bastante grande e bastante citação no Web of Science, então isso foi muito bom para nós, significava que as pessoas estavam realmente lendo. Então, eu acho que dos desafios, eu acho que a gente, para a mudança de cultura desse processo, acho que tem um papel que é do editor, e um papel que é também da instituição. Do ponto de vista do editor, eu acho que avaliar a qualidade dos artigos, ter uma transparência, fazer um peer review aberto, né? E, pelo ponto de vista da instituição, esse reforço do diálogo entre os cientistas e a sociedade, né? Ampliação da colaboração. Mas eu queria dizer que, sobretudo, eu acho que é importantíssimo, o Brito hoje falou isso para nós, e eu vou reforçar essa ideia da importância da gente mudar esse sistema de premiação que a gente tem, esse sistema de ranking que a gente vive no nosso modelo de ciência, porque ele não é absolutamente positivo para nós e não faz ninguém crescer. Então, finalmente, agradecer a vocês por essa oportunidade.